Doutora Denise Albano, a Comissão de Constituição e Justiça, sob a presidência da deputada catarinense Caroline Detoni. O que a senhora destacaria dessa postura, dessas decisões que estão sendo adotadas pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados? Quais os destaques? Eu creio que essa pauta é muito importante porque ela revela duas questões muito pertinentes para a gente que tem esperança de um Brasil diferente, de um Brasil mais ético. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados está a jovem deputada catarinense Carol Detoni. Eu diria uma liderança que vem crescendo dentro do Partido Liberal, do partido do ex-presidente Bolsonaro. É uma grande mulher, uma grande representante do povo brasileiro, mais particularmente do povo catarinense, e que vem cumprindo aí um papel muito destacado ao pautar diversos projetos nessa comissão. Comissão de Constituição e Justiça, que avalia e encaminha por projetos de lei. Então, todos os PLs, projetos de lei, projetos de emenda à Constituição, chamadas de PECs, que tramitam no Congresso, necessariamente têm que passar por essa comissão. E esta jovem deputada vem pautando importantes projetos com uma agilidade, com uma competência para exatamente marcar a pauta das reuniões da CCJ, enfrentar a gritaria, as tentativas de sabotagem dos partidos de esquerda, PT, PSOL e outros. E dessa forma nós tivemos, na sua breve jornada à frente da Comissão de Constituição e Justiça, a aprovação do projeto de lei que corresponde ao Estatuto do Nascituro, a proteção da criança indefesa no ventre materno, a proteção da vida desde a concepção, ela ali trabalhando junto com a deputada do Rio de Janeiro, Cristo Nieto, e foi aprovado o Estatuto do Nascituro, da defesa da vida desde a concepção, lá na Comissão de Constituição e Justiça. Tivemos também a aprovação de projetos de lei que buscam limitar as decisões monocráticas, as decisões isoladas de ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive dando poder ao Congresso, exatamente para barrar decisões que avançam nas competências, que vão além das competências do Supremo Tribunal Federal, exatamente para o Supremo deixe de atuar com um ativismo político, ideológico e partidário tão destacado como hoje a gente vê, então limitando, eu diria, não os poderes do Supremo, mas limitando essas extravagâncias, essa tendência que os ministros, alguns bem conhecidos, têm de invadir a esfera de competência de outros poderes, em especial do Legislativo. Projeto que visa exatamente definir que o Supremo deve se manter adstrito às suas funções, às suas competências constitucionais. Projeto que também recentemente foi aprovado na CCJ, que impõe o voto impresso e a contagem pública de votos. Então, a possibilidade de, ao votar, a maquininha imprimir e depositar numa urna o voto impresso, para que depois seja possível, em caso de questionamentos, ser feita a conferência manual pública dos votos. E também tivemos, estou aqui com alguns exemplos, tivemos a aprovação de um projeto de lei que simplesmente confirma o que já está previsto na Constituição, no Código Civil, no Código Penal,
que é o direito da pessoa que tem seu pedacinho de terra, sua propriedade, de repelir a invasão, a agressão ao seu direito de propriedade, expulsando invasores, pessoas que violam o seu direito, sem que necessariamente precise dispor de uma ordem judicial para ter reintegrada, para ter retomada a sua propriedade. E é o que a Constituição assegura, está lá no artigo 5º. São assegurados a todos os brasileiros indistintamente, ou seja, sem de raça, de origem, sem depender de renda, de sexo, enfim, ou gênero, sem depender de nada. Todos são assegurados os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança. Então, eu ilustro aqui com esses exemplos, mostrando a importância de ter uma líder com essa capacidade de pautar projetos importantes, de enfrentar as forças que tentam sabotar os superiores interesses da maioria do povo brasileiro e vem exatamente conquistando essas vitórias importantes na mais importante comissão da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Doutora Denise Albano, com base nessas conquistas, o fato de estar se aproximando da data da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria fazendo com que a extrema-esquerda brasileira esteja acelerando as ações, seu projeto de dominação política? Eles estão tanto quanto apressados em pautar e aprovar aí, o Lula sancionar aí projetos de lei que representam um atraso para o povo brasileiro. Essa tal de reforma tributária, que eu chamo de deforma tributária, de fato virá pesado sobre o setor de serviços, sobre o setor do comércio, uma cidade cuja economia gira basicamente apenas em torno exatamente do setor de serviços e comércio. Pico já teve importantes indústrias, como a Coca-Cola, como a indústria têxtil, a indústria coelho, e passamos não apenas Picos, o Piauí, mas o Brasil por um processo de desindustrialização. E nessa reforma tributária, o setor industrial, a carga tributária para o setor industrial, digamos que foi um tanto quanto benevolente, mas virá pesada sobre o setor de serviços e comércio. E aí, numa cidade como Picos, cuja economia gira em torno dessas duas formas de economia, veja o impacto que causará. E aí eles estão apressados para, de fato, já fazer com que em 2025 essa deforma tributária, que aumentará tributos, que concentrará em Brasília o grosso, a maior parte da carga tributária que a gente paga, e veja que o poder concentrador nas mãos de Brasília, claro que vai tornar cada vez mais governadores e prefeitos dependentes desse poder central, ao contrário exatamente do que Paulo Guedes propunha, defendia, mais Brasil, menos Brasília, porque quem sabe o que a população precisa é o prefeito, são os vereadores, governadores, deputados estaduais que vivem a realidade lá da sua região. Também fui surpreendida com a notícia de que Lula, na UTI, e aqui um breve parênteses, nós como cristãos, a gente defende o respeito às pessoas sem qualquer distinção de natureza político-ideológica. Mas aqui a gente está fazendo análise política, de fatos reais. Então, surpreende como um presidente, numa UTI, sanciona o projeto de lei que institui no Brasil o tal do mercado de carbono,
que é uma pauta da esquerda globalista e que também vai impactar aumentando os preços de produtos. Então, veja essa pressa de já garantir para 2025 essa deforma tributária que vai além da inflação, com a carga tributária que esse governo já vem mostrando a sua sanha arrecadatória de tirar dinheiro do bolso do brasileiro, da brasileira, do pai e mãe de família. Temos também esse tal de mercado de carbono, que vai sim impactar nos preços das mercadorias, e essa pressa, esse assodamento, é exatamente para tornar a população brasileira mais ainda refém de um desgoverno que só pensa em projeto de poder e que tem pouca preocupação, de fato, com a vida da população. A preocupação é cada vez mais controlar e arrancar dinheiro do povo.